Há momentos em que a mente ainda está tentando encontrar uma explicação, mas o corpo já chegou a uma conclusão. Você entra no mesmo ambiente que essa pessoa e alguma coisa muda antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Sua respiração se altera discretamente. Seu peito parece reconhecer uma tensão que sua razão ainda tenta negar. Você percebe o olhar dele sem precisar procurá-lo. E às vezes, depois de uma conversa aparentemente comum, fica uma sensação estranha, como se algo muito mais profundo tivesse acontecido por baixo das frases banais. Talvez seja justamente isso que confunda tanto, porque ele pode não dizer que ama você. Pode até tentar parecer controlado, distante, racional. Pode desaparecer por algum tempo, responder de maneira contida, mudar de assunto quando a conversa se aproxima demais da intimidade. Mas existe uma diferença profunda entre aquilo que uma pessoa consegue esconder através das palavras e aquilo que o inconsciente revela através da presença. E o corpo percebe essa diferença. Não porque possua algum poder místico de adivinhar sentimentos, mas porque está constantemente registrando microalterações. Mudanças no tom de voz, hesitações, proximidade, tensão, atenção, padrões de aproximação e afastamento. Muitas dessas informações chegam até você antes que a mente consciente consiga organizá-las. Por isso, às vezes, você sente alguma coisa antes de conseguir explicar. E quando um homem está emocionalmente envolvido, mas ainda não conseguiu aceitar a dimensão do próprio sentimento, essa contradição pode se tornar ainda mais visível. Ele tenta controlar justamente aquilo que mais o afeta. Carl Jung compreendia que o ego não governa toda a personalidade. Existe uma região muito maior, subterrânea, onde desejos, medos, imagens, memórias e necessidades continuam operando mesmo quando a consciência prefere ignorá-los. É nesse território que muitos sentimentos amorosos começam a ganhar força. Um homem pode dizer a si mesmo que está apenas interessado. Pode racionalizar dizendo que gosta da companhia dela. Pode insistir que não quer relacionamento, que não está preparado, que precisa preservar sua liberdade. E tudo isso pode ser sinceramente aquilo que seu ego acredita. Mas então ela se afasta, e algo dentro dele reage. Ele começa a procurar sinais dela, percebe a ausência com intensidade desproporcional. Volta mentalmente às conversas. Lembra de pequenos detalhes que aparentemente não tinham importância. Sente vontade de enviar uma mensagem e, segundos depois, luta contra essa vontade. Essa luta é reveladora, porque o conflito não acontece quando não existe investimento emocional. A verdadeira indiferença costuma ser silenciosa. Ela não precisa provar nada. Não precisa criar estratégias para parecer distante. Não exige esforço constante para manter controle. Mas quando existe sentimento reprimido, o controle pode se tornar quase uma ocupação psicológica. Ele pensa antes de responder. Calcula quanto demonstrar. Tenta não parecer ansioso. Talvez até reduza a proximidade justamente depois de um momento emocionalmente intenso. E é aqui que muitas mulheres interpretam incorretamente aquilo que estão observando. Depois de uma conversa profunda, de um encontro particularmente íntimo ou de um instante em que ele baixou suas defesas, ele pode parecer mais distante no dia seguinte. A conclusão imediata parece óbvia. Ele perdeu o interesse. Mas nem sempre. Às vezes aconteceu exatamente o contrário. Ele percebeu que está envolvido demais. A proximidade atravessou uma fronteira interna que ele vinha tentando proteger. Para alguém acostumado a associar vulnerabilidade com perda de controle, sentir amor não é apenas prazeroso, também pode ser ameaçador. Porque amar significa permitir que outra pessoa adquira importância psicológica. Significa aceitar que a presença dela consegue alterar seu estado emocional. Significa reconhecer que existe algo que pode ser perdido. Então surge uma contradição dolorosa. Uma parte dele quer se aproximar, enquanto outra quer recuperar a sensação de domínio. É por isso que certos movimentos de aproximação e afastamento parecem tão difíceis de compreender. Ele se aproxima quando sente falta. Afasta-se quando percebe o quanto sentiu falta. Procura intimidade e depois fica assustado com aquilo que revelou.
Olha para você como se quisesse dizer alguma coisa e, quando percebe que foi visto, muda imediatamente sua expressão. Esses movimentos não provam amor isoladamente. Nenhum gesto deve ser transformado em certeza absoluta. Mas quando aparecem repetidamente dentro de um padrão consistente de cuidado, atenção e investimento emocional, começam a revelar uma dinâmica mais profunda. E talvez seu corpo tenha percebido esse padrão muito antes de você. Existe um tipo específico de olhar que costuma surgir quando alguém se tornou psicologicamente importante. Não é simplesmente atração física. O desejo olha para o corpo. O vínculo observa a pessoa. Ele percebe seu humor. Nota quando alguma coisa mudou em você. Sua expressão fica alguns segundos mais silenciosa quando você parece triste. Ele registra detalhes que você mencionou casualmente semanas atrás. E muitas vezes nem percebe que está fazendo isso, porque a atenção emocional é uma das primeiras regiões em que o inconsciente denuncia aquilo que o ego ainda tenta esconder. Aquilo que possui valor psicológico recebe atenção. Jung poderia dizer que determinada pessoa começou a carregar uma quantidade significativa de energia psíquica. Ela deixou de ser apenas alguém no mundo exterior e começou a ocupar espaço no mundo interior. É nesse momento que a anima pode começar a participar da experiência masculina, não como uma ideia abstrata, mas como uma sensação profundamente humana. Ele começa a enxergar naquela mulher algo que desperta regiões dele mesmo que permaneciam adormecidas. Talvez vulnerabilidade, talvez ternura, talvez desejo de proteção, talvez uma intimidade que ele não consegue experimentar facilmente com outras pessoas. Por isso, sua presença começa a produzir reações contraditórias. Ele se sente atraído não apenas pelo que você é, mas pelo que ele se torna quando está perto de você. E isso pode assustá-lo profundamente. Porque, se você consegue acessar uma parte dele que ele normalmente mantém protegida, então você também consegue tocar lugares que podem doer. A sombra aparece justamente aí. Dentro dela estão medos que ele talvez nunca tenha colocado em palavras. Medo de abandono, medo de inadequação, medo de depender emocionalmente, medo de ser rejeitado depois de finalmente se mostrar por inteiro. Então observe uma das contradições mais importantes. Quanto mais emocionalmente significativo o vínculo se torna, mais cuidadoso ele pode ficar com aquilo que revela. Mas seu corpo continua escapando dessa censura. A voz muda quando fala com você. A postura se orienta em sua direção. Ele encontra razões pequenas demais para continuar uma conversa. Existe uma atenção silenciosa quando outra pessoa se aproxima de você. E quando você menciona a possibilidade de seguir sua vida sem ele, alguma coisa em sua expressão muda antes que ele tenha tempo de controlar. Talvez seja apenas por um segundo. Mas você percebe, seu corpo percebe, e é justamente nesses segundos, entre o sentimento e a defesa, que o inconsciente costuma falar mais claramente. Porque existe um sinal ainda mais profundo do que o olhar, a proximidade ou a frequência das mensagens. Um sinal que aparece quando você começa a ocupar não apenas a atenção dele, mas o sistema emocional dele. E quando isso acontece, até o silêncio entre vocês começa a revelar aquilo que ele ainda não consegue dizer. O silêncio se torna revelador quando deixa de ser vazio. Há uma diferença entre o silêncio de duas pessoas que não têm nada a dizer e o silêncio de duas pessoas entre as quais existe algo que ainda não encontrou linguagem. No segundo caso, o corpo permanece atento. Existe uma espécie de corrente subterrânea. Pequenas mudanças de expressão ganham peso. Um olhar dura mais do que deveria. Uma despedida aparentemente simples parece incompleta. E quando existe sentimento reprimido, é justamente nesses intervalos que ele pode aparecer com mais força. Porque as palavras são relativamente fáceis de controlar. O homem pode escolher o que dizer. Pode revisar uma mensagem antes de enviá-la. Pode esconder uma pergunta atrás de uma brincadeira. Pode dizer que está ocupado quando na verdade está tentando criar distância emocional. Mas é muito mais difícil controlar continuamente a maneira como o sistema nervoso reage à presença de alguém que se tornou importante. Talvez você já tenha observado isso. Ele está perfeitamente confortável conversando com outras pessoas.
natural, espontâneo, quase indiferente à própria imagem. Então você aparece. E alguma coisa muda. Pode ser mínima. Ele ajusta a postura. Fica mais consciente do próprio corpo. Sua voz se torna ligeiramente diferente. Talvez mais suave, talvez mais segura, talvez inesperadamente nervosa. Ele começa a perceber onde você está mesmo enquanto conversa com outra pessoa. A consciência dele parece continuar voltando para você. Isso acontece porque a atração emocional não é apenas uma ideia, é orientação. A psique começa a organizar a atenção em torno daquilo que considera significativo. É por isso que um dos padrões mais difíceis de fingir é a maneira como alguém se lembra de você quando você não está presente. Um homem emocionalmente envolvido frequentemente cria pequenas pontes entre a ausência e a presença. Ele vê alguma coisa e pensa em você. Escuta uma música e lembra de uma conversa. Encontra algo que você mencionou semanas antes e sente vontade de contar. Talvez envie uma mensagem aparentemente casual. Vi isso e lembrei de você. A frase parece pequena. Psicologicamente, porém, ela pode carregar algo muito maior. Você existe na mente dele mesmo quando não está diante dele. Essa é uma transformação importante no vínculo. Quando alguém começa a aparecer espontaneamente em nossos pensamentos, deixa de depender da presença física para produzir uma resposta emocional. Uma representação interna daquela pessoa começou a existir. Na psicologia do apego, isso é fundamental. O vínculo não vive apenas nos encontros. Ele continua internamente. E um homem que teme vulnerabilidade pode tentar disfarçar exatamente isso. Em vez de dizer sentir sua falta, ele encontra um motivo prático para entrar em contato. Pergunta alguma coisa que poderia descobrir sozinho. Envia algo engraçado. Comenta sobre um assunto antigo. Inventa uma pequena abertura para verificar se a conexão ainda está disponível. A pergunta consciente pode ser banal. A pergunta inconsciente é diferente. Você ainda está aí? E talvez seja por isso que algumas mensagens pareçam estranhamente desnecessárias. O conteúdo não era realmente o objetivo. O contato era. Mas existe outra reação ainda mais reveladora. Observe o que acontece quando sua energia emocional deixa de estar completamente disponível para ele. Não como estratégia, não como jogo. Simplesmente porque sua atenção está em outra coisa. Você está ocupada, feliz, conversando com outras pessoas, vivendo normalmente. E ele percebe. Um homem que estava relativamente tranquilo pode começar a demonstrar uma inquietação discreta. Talvez procure mais proximidade. Talvez faça mais perguntas. Talvez tente recuperar sua atenção através do humor ou de alguma lembrança compartilhada. Às vezes acontece o oposto. Ele fica mais fechado. Por quê? Porque o apego desperta não apenas desejo de proximidade, mas medo de perda. Essa é uma parte da experiência amorosa que raramente é admitida. Quando alguém não significa muito, sua liberdade não ameaça profundamente. Mas quando essa pessoa adquiriu importância emocional, perceber que ela possui um mundo próprio pode confrontar o homem com uma verdade desconfortável. Ele não controla o lugar que ocupa na vida dela. É nesse ponto que a sombra pode emergir. Ciúme silencioso, competitividade inesperada, irritação aparentemente sem motivo, necessidade de parecer indiferente. Nada disso, isoladamente, deve ser romantizado. Ciúme não é prova de amor, controle não é cuidado e comportamento possessivo não deve ser confundido com profundidade emocional. Mas existe uma reação mais saudável e muito mais significativa: o investimento. Quando ele percebe que poderia perder espaço em sua vida, começa a mostrar através das ações que deseja permanecer nela. Ele cria continuidade. Não aparece apenas quando está solitário. Lembra-se do que importa para você. Pergunta como terminou aquela situação que estava preocupando você. Procura estar presente quando você enfrenta algo difícil. E existe uma diferença enorme entre atenção episódica e continuidade emocional. Atração pode produzir intensidade. Apego produz memória. O homem emocionalmente ligado começa a construir uma espécie de mapa interno da mulher. Ele aprende seus ritmos. Percebe quando sua resposta está diferente. Sabe quando seu estou bem significa realmente que está bem e quando existe algo por trás. Às vezes ele pergunta: o que aconteceu?
E você responde: nada. Mas ele continua olhando, porque alguma coisa nele já aprendeu você. Esse talvez seja um dos momentos em que seu próprio corpo sente segurança antes que sua mente compreenda por quê. Você percebe que não precisa explicar tudo. Ele está atento. Existe algo profundamente regulador em ser emocionalmente percebida. O sistema nervoso humano responde à presença de alguém que demonstra consistência, cuidado e sintonia. A respiração pode ficar mais tranquila, a tensão corporal diminui, surge aquela sensação difícil de definir de poder simplesmente estar ali. Mas existe um cuidado importante: nem toda intensidade corporal significa amor. Ansiedade também acelera o coração. Incerteza também cria obsessão. Um relacionamento imprevisível pode produzir sensações extremamente fortes justamente porque o sistema nervoso nunca sabe quando receberá proximidade ou rejeição. Por isso, o corpo precisa ser escutado com inteligência, não idealizado. Pergunte não apenas: eu sinto muito, pergunte: o que exatamente eu sinto perto dele? Expansão ou vigilância? Segurança ou medo constante? Presença ou necessidade de interpretar cada gesto? Porque o amor emocionalmente consistente tende, com o tempo, a produzir algo que a paixão caótica raramente consegue oferecer: coerência. E quando um homem realmente está desenvolvendo um vínculo profundo, existe um momento em que essa coerência começa a aparecer mesmo contra suas defesas. Ele pode ainda não confessar, pode continuar lutando contra a vulnerabilidade, mas começa a fazer algo que revela uma mudança muito mais profunda. Sem perceber, ele começa a incluir você na maneira como imagina o futuro. E é nesse ponto que o sentimento deixa de ser apenas uma reação ao presente e começa a reorganizar silenciosamente o mundo interior dele. Essa reorganização raramente começa com grandes declarações. Na verdade, muitas vezes ela aparece em frases tão pequenas que poderiam passar despercebidas. Um dia você precisa conhecer esse lugar. Você iria gostar disso. Quando isso acontecer, a gente poderia... Observe a mudança escondida nessas palavras. Ele não está apenas pensando em você agora. Está começando, espontaneamente, a colocar sua presença dentro de cenários que ainda não aconteceram. E talvez nem perceba que fez isso. Esse é justamente o ponto. Quando um homem está tentando esconder um sentimento, normalmente vigia as declarações mais óbvias. Ele sabe que dizer "quero você na minha vida" revelaria demais. Então seu ego mantém controle sobre as grandes frases, mas o inconsciente escapa pelos detalhes. O futuro começa a ganhar um nós, antes que ele tenha coragem de definir esse nós. Isso não significa que qualquer comentário sobre o futuro seja uma declaração secreta de amor. O que importa é o padrão. Quando existe consistência entre aquilo que ele imagina, aquilo que faz e a maneira como mantém você emocionalmente presente, algo mais profundo pode estar se formando. Porque amar alguém significa, entre outras coisas, reorganizar possibilidades. Antes, ele pensava apenas a partir de si mesmo. Depois, quase imperceptivelmente, começa a calcular você. Como você se sentiria? Você gostaria? Você estaria disponível? Aquilo afetaria vocês? A existência de outra pessoa começa a participar das decisões internas. E isso pode criar um conflito intenso em homens que construíram a identidade em torno da independência emocional. Existe uma imagem masculina muito comum: aquele que precisa de pouco, controla muito e não depende de ninguém. Essa imagem pode funcionar como persona. Na linguagem junguiana, a persona é a face que apresentamos ao mundo, não necessariamente falsa, mas incompleta. O problema começa quando o homem confunde essa máscara com toda a própria identidade. Ele passa anos acreditando que força significa não precisar. Então encontra alguém que desperta ternura, desejo de proximidade, medo de perda e uma necessidade inesperada de ser compreendido. Agora existe uma ameaça à persona. Se ele admitir a importância dessa mulher, talvez precise admitir também que não é tão invulnerável quanto imaginava. E é aqui que o amor toca a sombra. Não porque o amor seja sombrio, mas porque ele ilumina aquilo que estava escondido. Talvez ele descubra uma necessidade de afeto que sempre ridicularizou. Talvez perceba o próprio medo de abandono. Talvez note que sua dificuldade em se comprometer não vinha de liberdade, mas de medo.
e existe algo ainda mais desconcertante. Talvez você desperte nele uma versão de si mesmo que ele não conhecia. Por isso, em certos momentos ele parece observá-la com uma intensidade difícil de explicar. Não está vendo apenas você, está encontrando partes dele mesmo através de você. É aí que o conceito junguiano da anima ganha uma dimensão profundamente emocional. Uma mulher pode ativar no homem conteúdos interiores ligados à sensibilidade, intimidade, imaginação, receptividade e conexão. No início, ele pode projetar tudo isso nela. Ela parece extraordinária, diferente, como se possuísse alguma coisa que nenhuma outra pessoa possui. Parte disso pode realmente pertencer à singularidade dela, mas parte pertence ao mundo interior dele, despertado pela relação. É por isso que certas conexões parecem maiores do que a soma dos encontros. Ele não consegue explicar por que aquela mulher permanece em sua mente. Ela tocou uma porta interna. E quando isso acontece, surge outro comportamento revelador. Ele permite que você veja aquilo que normalmente mantém escondido. Talvez não aconteça dramaticamente. Pode começar durante uma conversa tarde da noite. Ele conta uma lembrança que quase nunca menciona. Fala sobre uma insegurança e imediatamente tenta diminuir sua importância. Conta algo sobre a infância. Admite um fracasso. Confessa que determinada situação o machucou mais do que demonstrou, e então talvez faça uma piada. Mude de assunto. Ou diga, nem sei por que estou te contando isso. Essa frase importa, porque frequentemente significa que a defesa foi ultrapassada antes que o ego percebesse. Alguma coisa nele sentiu segurança suficiente para abrir uma porta. Depois, a consciência chega e pergunta, por que revelei tanto? É por isso que depois de momentos de vulnerabilidade, alguns homens experimentam uma espécie de ressaca emocional. No dia seguinte, parecem mais contidos. Não necessariamente porque se arrependeram da conexão, mas porque agora sabem que foram vistos. Ser desejado é relativamente confortável. Ser visto é muito mais íntimo. Quando uma mulher conhece não apenas a força dele, mas também aquilo que ele tenta esconder, ela ocupa uma posição psicológica diferente. E se ele a ama, isso pode ser simultaneamente reconfortante e assustador. Porque agora existe alguém cuja opinião realmente importa. Observe, então, o que ele faz com suas vulnerabilidades. Esse é um sinal muito mais importante do que intensidade romântica. Quando você conta algo sensível, ele guarda ou usa contra você. Quando percebe uma insegurança, protege ou explora. Quando você coloca um limite, respeita ou pune. O amor saudável começa a aparecer não apenas naquilo que ele sente, mas na responsabilidade que assume diante daquilo que sente. Um homem pode experimentar desejo profundo e ainda ser emocionalmente maturo. Pode sentir apego e continuar incapaz de oferecer segurança. Pode amar e, ainda assim, possuir feridas que o fazem fugir. Sentimento e capacidade relacional não são exatamente a mesma coisa. Seu corpo talvez reconheça que existe amor, mas sua consciência ainda precisa observar se esse amor consegue se transformar em presença. Essa distinção é essencial, porque o objetivo não é transformar sinais em fantasias, é compreender o que está acontecendo debaixo da superfície sem abandonar a realidade. E existe uma maneira particularmente poderosa de perceber quando o sentimento dele está deixando de ser apenas projeção e começando a amadurecer. Ele começa a enxergar você como uma pessoa inteira, não apenas como a mulher ideal que satisfaz suas necessidades. Ele percebe seus limites, suas contradições, seus dias difíceis, sua autonomia, e ainda assim permanece interessado em conhecer mais. Nesse ponto, algo começa a mudar também dentro de você. Você para de tentar arrancar respostas de cada silêncio. Torna-se mais observadora, mais calma, porque começa a entender que sentimentos verdadeiros deixam rastros consistentes. E há um rastro que talvez seja o mais revelador de todos. Ele aparece quando aquilo que machuca você começa, de alguma forma, a tocar emocionalmente nele também. Quando aquilo que machuca você começa a afetá-lo, algo importante aconteceu na arquitetura emocional do vínculo. Não significa que ele sente exatamente a sua dor. Ninguém consegue entrar completamente na experiência interior de outra pessoa.
Mas existe uma diferença enorme entre compreender intelectualmente que alguém está sofrendo e ser emocionalmente tocado pelo sofrimento dessa pessoa. Quando existe amor, essa distância diminui. Você pode perceber isso nos momentos em que não está tentando provocar nenhuma reação. Você conta que alguma coisa aconteceu. Talvez tenha sido um problema no trabalho, uma situação familiar, uma decepção, uma insegurança que apareceu inesperadamente. E ele muda. A expressão fica mais séria, a atenção se concentra. Talvez faça perguntas que normalmente não faria. Talvez tente encontrar uma solução imediatamente, algo bastante comum em homens que aprenderam a expressar cuidado através da ação porque ainda não desenvolveram facilidade para verbalizar emoções. Ele pode não dizer: "Eu sinto profundamente aquilo que você está sentindo." Pode simplesmente perguntar: "O que você precisa?" ou "Você chegou bem?" ou aparecer com alguma solução prática horas depois. À primeira vista parece pouco romântico, mas talvez seja justamente aí que esteja uma das formas mais silenciosas do vínculo masculino. Alguns homens aprenderam muito cedo que emoção deveria ser convertida em ação. Quando criança, talvez não tenha existido espaço para falar sobre medo. Mas havia espaço para resolver problemas. Não havia linguagem para vulnerabilidade. Havia linguagem para utilidade. Então, quando adulto, ele pode amar através daquilo que consegue fazer antes de aprender a dizer aquilo que sente. Por isso, compreender o comportamento exige observar a linguagem emocional particular daquele homem sem usar isso como desculpa para ausência ou negligência. Porque existe uma diferença entre alguém que tem dificuldade para verbalizar amor e alguém que simplesmente não investe. O primeiro talvez fale pouco, mas aparece. O segundo produz explicações, porém raramente presença. Seu corpo percebe essa diferença com o tempo, não pela intensidade de uma noite, pela repetição. Você começa a perceber que ele se lembra, que volta, que acompanha, que alguma coisa que aconteceu com você continua existindo na mente dele depois que a conversa terminou. Essa continuidade é uma forma de vínculo, mas existe uma camada ainda mais profunda. Quando ele ama, não é apenas sua tristeza que começa a importar, sua alegria também. Isso parece óbvio, mas revela muito. Um homem emocionalmente inseguro pode desejar uma mulher e, ao mesmo tempo, sentir-se ameaçado pelo crescimento dela. Pode querer sua atenção mais do que quer seu florescimento. Pode gostar de ser necessário. Então, quando ela se fortalece, alguma coisa nele reage defensivamente. O amor mais maduro começa a fazer outra coisa. Ele sente prazer em vê-la expandir. Sua conquista não diminui o valor dele. Sua independência não precisa ser interpretada como abandono. Ele pode sentir medo, claro. A sombra não desaparece simplesmente porque existe amor, mas começa a reconhecer esse medo como algo dele, em vez de transformá-lo em uma prisão para ela. Isso é individuação acontecendo dentro da relação. O sentimento deixa de significar: "Preciso possuir você para me sentir seguro", e começa a se aproximar de: "Quero estar perto de você sem destruir aquilo que faz você ser quem é." Essa transformação é profunda, porque o amor frequentemente começa misturado à projeção. No início, ele talvez veja nela aquilo que deseja encontrar: a mulher perfeita, a resposta, a figura que preencherá alguma ausência interior. Mas nenhuma pessoa real consegue sustentar indefinidamente uma projeção. Em algum momento, a mulher real aparece. Ela discorda, tem limites, fica cansada, não responde como ele imaginava, não existe exclusivamente para regulá-lo emocionalmente. E então chega uma bifurcação psicológica. Ele pode tentar forçá-la de volta à imagem que criou, ou pode começar a conhecê-la de verdade. É nessa segunda possibilidade que o amor se aprofunda. Ele começa a perguntar em vez de presumir. Começa a escutar sem imediatamente traduzir tudo para si mesmo. Aprende que sua maneira de demonstrar afeto talvez não seja a maneira como ela recebe afeto. Percebe que amar uma pessoa real exige abandonar partes da fantasia. E existe algo extremamente íntimo nisso, porque quando ele deixa de amar apenas a projeção e começa a amar a mulher concreta, o vínculo se torna menos espetacular por fora e muito mais profundo por dentro. Talvez seja por isso que seu corpo começa a ficar mais tranquilo.
No início, você sentia eletricidade. Agora existe também repouso. Você não precisa estar sempre impressionando. Não precisa medir cada frase. Não precisa produzir ausência para descobrir se ele vai procurar. A conexão começa a suportar normalidade. E isso é muito mais importante do que parece. Relacionamentos construídos apenas sobre intensidade precisam constantemente de novos estímulos para continuar vivos. Conflito, ciúme, desaparecimento, reconciliação, medo, desejo. O sistema nervoso pode confundir esse ciclo com paixão justamente porque cada retorno produz uma descarga emocional poderosa. Mas o amor consistente possui outro ritmo. Ele não elimina desejo, ele acrescenta segurança. Seu corpo não está permanentemente esperando o próximo abandono. E quando essa segurança começa a surgir, você talvez perceba algo inesperado. Sua obsessão por sinais diminui. Não porque deixou de se importar, mas porque a realidade começou a responder. Ele não precisa olhar para você durante 5 segundos para provar alguma coisa se suas ações durante meses já estão falando. Ele não precisa demonstrar ciúme para confirmar que você importa. Ele demonstra importância através de cuidado. Essa é a maturidade que separa o sentimento escondido da relação possível. Porque sim, um homem pode amar silenciosamente. Pode lutar contra o próprio sentimento. Pode revelar através do corpo aquilo que ainda não consegue verbalizar. Mas chega um momento em que a pergunta precisa mudar. Não apenas, ele me ama, mas o que esse amor está fazendo com ele? Está tornando-o mais presente, mais verdadeiro, mais responsável, mais disposto a atravessar o próprio medo? Porque quando o sentimento realmente começa a vencer as defesas, ocorre uma mudança difícil de falsificar. Ele deixa de proteger apenas o próprio ego e começa a proteger também a verdade existente entre vocês. E é justamente aí que aparece o sinal mais profundo, aquele que não depende de olhar, mensagem, ciúme ou proximidade física. Ele começa a arriscar alguma coisa emocionalmente, porque chega um ponto em que amar em silêncio dói mais do que admitir que você se tornou importante. E quando amar em silêncio começa a doer mais do que se revelar, a dinâmica muda. Talvez não aconteça através de uma declaração cinematográfica. Talvez ele não encontre imediatamente as palavras perfeitas. Um homem que passou anos protegendo as próprias emoções raramente abandona todas as defesas em uma única conversa, mas alguma coisa começa a ceder. Ele fica mais claro, mais consistente. Menos interessado em parecer indiferente. Começa a correr pequenos riscos emocionais que antes evitava. Diz que sentiu sua falta, admite que pensou em você, pergunta onde vocês estão indo, reconhece que determinada distância o incomodou. Talvez diga apenas, você é importante para mim. Para alguém acostumado à vulnerabilidade, essa frase pode parecer simples. Para um homem que construiu grande parte da identidade sobre controle emocional, pode representar uma ruptura profunda com a própria persona. Porque agora ele está admitindo algo que o ego tentou evitar. Você possui importância suficiente para afetá-lo. É aqui que todos aqueles sinais anteriores começam a adquirir contexto. O olhar que permanecia, as mensagens aparentemente desnecessárias, a memória para pequenos detalhes, a maneira como percebia seu estado emocional, os movimentos de aproximação e recuo depois de momentos íntimos, a inclusão espontânea de você em pensamentos sobre o futuro, a abertura gradual de regiões que ele normalmente escondia. Nenhum desses elementos sozinho poderia oferecer certeza. Mas juntos, quando acompanhados por respeito, continuidade e investimento, podem formar um padrão emocional difícil de ignorar. E talvez seja esse padrão que seu corpo vinha registrando, muito antes de você conseguir nomeá-lo. Mas existe uma verdade importante aqui. Seu corpo sabe não significa que toda sensação seja uma profecia. O corpo guarda memória, guarda experiências anteriores, guarda medos, guarda associações. Se você já viveu relações imprevisíveis, pode sentir uma atração intensa justamente diante de alguém emocionalmente indisponível, porque aquela dinâmica é familiar ao seu sistema nervoso. Familiaridade, porém, não é necessariamente segurança. É por isso que escutar o corpo exige maturidade. Não basta perceber que seu coração acelera quando ele aparece.
Pergunte o que acontece depois. Seu corpo relaxa perto dele, você consegue respirar profundamente, consegue existir sem monitorar constantemente a expressão dele, pode dizer não sem medo de perder seu afeto, pode revelar uma necessidade sem sentir vergonha, existe espaço para desacordo, você se sente vista ou apenas desejada. Essas perguntas distinguem intuição de hipervigilância. O amor pode provocar intensidade, mas não deveria exigir que você viva permanentemente tentando decifrar se existe. Quando existe vínculo real, o corpo começa a encontrar evidências externas para aquilo que percebe internamente. A sensação encontra comportamento. O comportamento encontra consistência. A consistência encontra verdade. E então algo bonito acontece. Você deixa de precisar transformar cada gesto dele em uma resposta. Não precisa analisar quanto tempo demorou para responder. Não precisa medir o olhar. Não precisa testar o sentimento através da ausência. Você observa e permite que a realidade se revele. Essa postura é profundamente diferente de passividade. É consciência. A mulher emocionalmente consciente não precisa perseguir confirmação nem negar aquilo que percebe. Ela consegue sustentar duas verdades simultaneamente. Existe algo profundo acontecendo entre nós. E vou observar se aquilo que ele sente consegue se transformar em algo real. Isso é maturidade emocional. Porque sentimento não é contrato. Atração não é compromisso. Apego não é compatibilidade. E até mesmo amor não elimina automaticamente medo, imaturidade ou padrões inconscientes. Um homem pode amar profundamente e ainda precisar confrontar partes de si mesmo antes de conseguir viver esse amor de maneira saudável. Jung compreendia que encontrar verdadeiramente outra pessoa frequentemente significa encontrar a própria sombra, porque a intimidade retira máscaras. Ela expõe necessidades, revela feridas, desafia imagens que construímos sobre quem somos. Talvez ele acreditasse que nunca precisaria de ninguém, então precisa de você. Talvez acreditasse que sempre manteria controle, então sente ciúme, medo, ternura, saudade. Talvez acreditasse que vulnerabilidade fosse fraqueza, então descobre que a única maneira de não perder uma conexão verdadeira é dizer aquilo que sente. Você não criou essas partes dele, você as tornou visíveis. E esse é um ponto essencial. A mulher não precisa se tornar terapeuta da transformação masculina. Ela pode compreender sem assumir responsabilidade pelo conflito interno dele. Pode reconhecer os sinais sem tentar salvar o homem de suas próprias defesas. Porque o próximo movimento pertence a ele. Se existe amor, ele precisa aprender a encontrá-lo dentro de si mesmo sem continuar escondendo-se atrás do ego. Precisa integrar aquilo que sente. Essa é a passagem da projeção para a consciência. No começo, ele talvez pense, existe alguma coisa nela que não consigo esquecer. Depois percebe, existe alguma coisa em mim que desperta quando estou com ela. E finalmente pode chegar à verdade mais difícil. Eu amo essa pessoa, e amar essa pessoa exige que eu seja emocionalmente verdadeiro. Essa realização transforma tudo. Agora o amor deixa de ser apenas uma força inconsciente conduzindo comportamentos estranhos. Torna-se escolha consciente. E talvez esse seja o verdadeiro sinal que merece sua atenção. Não simplesmente que ele fica nervoso perto de você. Não simplesmente que olha quando você não está vendo. Não simplesmente que retorna depois de se afastar. Mas que pouco a pouco começa a alinhar aquilo que sente, aquilo que diz e aquilo que faz. Quando essas três coisas começam a caminhar juntas, você não precisa viver de interpretações. Existe clareza. Seu corpo sente, sua mente compreende e a realidade confirma. Talvez seja por isso que algumas conexões parecem ser reconhecidas antes de serem explicadas. O inconsciente percebe padrões que a consciência ainda está tentando organizar. Você sente uma mudança no ar quando ele chega. Percebe a tensão escondida em determinados silêncios. Reconhece uma ternura que ele tenta disfarçar. Mas a sabedoria está em não parar na sensação. Observe para onde ela conduz. Se aquilo é amor, ele tenderá a buscar expressão. Talvez lentamente, talvez atravessando medo, talvez depois de muita resistência interna. Mas o amor que amadurece deseja tornar-se realidade. Porque no fim, aquilo que estava escondido na sombra pede consciência.
Aquilo que era apenas projeção pede encontro verdadeiro. Aquilo que era medo pede coragem. E aquilo que o corpo já vinha sussurrando finalmente encontra palavras. Há sentimentos que um homem consegue esconder de você por algum tempo. Mas existem sentimentos que ele não consegue esconder para sempre de si mesmo.